Faz 2 semanas, o texto que vai aparecer no final da mensagem tem mexido muito comigo. A parte primeira desta mensagem é uma longa introdução. A gente precisa entender um contexto, senão a gente não alcança a grandeza de um texto tão simples que vai aparecer nos evangelhos de Marcos e Lucas. E por isso eu apelo a cada um de vocês que juntos mostremos para Deus que estamos famintos por sua palavra. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas possuem grandes trechos em comum, inclusive com acontecimentos que aparecem sendo narrados na mesma sequência do tempo. Então há muita coisa em comum entre Mateus, Marcos e Lucas. Por causa disso mesmo, eles são chamados de evangelhos sinóticos, que têm a mesma maneira de ver, mesma ótica. Robert Thomas e Stanley Gundry escreveram uma obra magnífica chamada Harmonia dos Evangelhos, uma das muitas harmonias, é verdade, mas realmente esta obra é uma obra magnífica. E eles nos apresentam a comparação dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, sendo que nesta noite nós voltamos a atenção para a sequência da última semana de Cristo antes da crucificação. E para nossa análise é importantíssimo que façamos justamente essa comparação atenta dos sinóticos. Há poucos dias da paixão, Jesus revela 2 grandes tristezas. Então Jesus vai abrindo o coração dele, até de todo se abrir, derramar sua alma na morte, como diz a Escritura, até de todo se abrir na cruz do Calvário. Jesus vai, na última semana, abrindo seu coração e contando alegrias e tristezas. E ele narra 2 grandes tristezas na última semana. A primeira delas é com os mestres da lei, com os líderes da religião oficial, ou seja, os líderes judaicos. E a segunda delas é com o povo em geral. Jesus conta as 2 tristezas. O trecho que nós vamos comparar se inicia em Mateus capítulo 23, ou Marcos capítulo 12, ou Lucas capítulo 20. É a mesma narrativa com ótica similar. Começando então por Mateus 23, eu vou ler e já comentar algumas coisas ao longo da leitura. A partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Jesus identifica os mestres da lei, os fariseus como homens que se assentavam na cadeira de Moisés. Do que Jesus está falando? Essa expressão é uma forma abreviada de se dizer que eles possuíam uma autoridade reconhecida de interpretar os textos da lei de Moisés, ou seja, Mateus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aqueles homens tinham uma autoridade especial, os mestres da lei e os fariseus, no dizer de Jesus, uma autoridade que era reconhecida de interpretar os escritos de Moisés. Os sumos sacerdotes, em particular, eram, segundo a religião judaica, herdeiros da autoridade de Moisés, por uma tradição que nós sabemos era vitalícia até a morte e inquebrável. Aqueles homens estavam investidos de muita autoridade. Eles podiam fazer os chamados pronunciamentos ex cátedra, ou seja, pronunciamentos com uma autoridade considerada infalível. Autoridade similar à autoridade de Cristo, autoridade similar à autoridade de Moisés, autoridade similar à autoridade que os escritores bíblicos teriam. Eles se assentavam na cadeira de Moisés, de Jesus. Os mestres da lei e os fariseus, Jesus começa a falar assim: se assentam na cadeira de Moisés. O detalhe é que quem confiara a Moisés e aos sumos sacerdotes uma autoridade tão grande assim, que não poderia de modo nenhum ser desobedecida, havia sido o próprio Deus. Se nós lemos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 17, a partir do verso 8, a Bíblia diz:
Quando tiveres de julgar uma causa que te pareça demasiado difícil, casos complexos de homicídio, pleitos, lesões mortais ou causas controvertidas em tua cidade, levantar-te-ás e subirás ao lugar que Yahvé, teu Deus, houver escolhido. Irás então até aos sacerdotes levitas e ao juiz que estiver em função naqueles dias. Essa expressão aqui, juiz, muito provavelmente se refere ao chefe dos sacerdotes, portanto o sumo. Eles investigarão e te anunciarão a sentença. Agirás absolutamente de acordo com as instruções que te transmitirem desse lugar que o Senhor houver designado. Cuidarás de realizar tudo conforme todas as orientações. Farás segundo a ordem que te derem e de acordo com a sentença que te anunciarem, sem te desviares para a direita ou para a esquerda da palavra que eles te houverem comunicado. O homem que agir com arrogância, não obedecendo ao juiz ou ao sacerdote que está ali para servir unicamente ao Senhor, então vamos lá, ao juiz, o sumo sacerdote, ou, na ausência dele, sacerdotes comuns que o representando ou representando-o derem a sentença para a pessoa que foi consultá-lo. Voltando à leitura. O homem que agir com arrogância, não obedecendo ao juiz ou ao sacerdote que está ali para servir unicamente ao Senhor, o teu Deus, deverá ser morto. Desse modo extirparás o mal do meio do povo de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com presunção e rebeldia. Jesus começa então em Mateus capítulo 23, dizendo no verso 2, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Estão investidos de autoridade. Verso 3, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. E aqui Jesus está fazendo uma grande ironia. Aqui está a grande ironia de Jesus. Eu tenho falado mais de uma vez, tem sido dito mais de uma vez aqui neste púlpito, que sempre quando nós nos depararmos com um dito notável do Senhor Jesus, do Mestre dos Mestres, nós precisamos perguntar para Deus o que Jesus realmente está falando. E não acharmos que o Mestre dos Mestres está falando apenas aquilo que está escrito no texto, porque Jesus é o Mestre. Em Mateus capítulo 15, Jesus tinha dito acerca dos escribas e fariseus, dos mesmíssimos, acerca dos quais ele está falando agora no capítulo 23. Mateus capítulo 15, palavras de Jesus, verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Eita! Jesus está dizendo no verso 3, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Eu já dei a entonação da ironia. Façam tudo o que eles falarem. Só que Jesus prossegue e na sua fala ele vai começar a desconstruir toda a autoridade farisaica. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. No discurso formal anunciam algo muito bonito, que até parece ser interpretação correta da lei de Moisés. Jesus prossegue no verso 4. Eles atam fardos pesados. Perguntamos já de imediato, esses fardos pesados, será que os fariseus e os escribas colocavam algum saco cheio de pedras nas costas de alguém? Evidente que não. Jesus de novo está dizendo do discurso deles. Ué, mas ele não acabou de afirmar: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem? Sim, Jesus está ironizando. É como quem diz: vai ali, se joga mesmo debaixo de uma carreta para ver o que acontece. Faz isso, vamos ver se você vai escapar vivo dessa. Obedeçam, façam tudo o que esses mestres dizem. Eles, diz Jesus, atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, evidentemente por meio de ensino.
Agora veja só, o judaísmo dizia que a lei de Moisés continha 613 mandamentos. Regras diretas, 613 na lei. Só que os fariseus não se contentaram com isso, acharam pouco. Não. Eles cercaram esses mandamentos com suas próprias regras e exigiam dos seus discípulos, dos iniciados particularmente, o cumprimento dessas regras extras, para que eles fossem então considerados separados dentre os homens. Para que você seja considerado um cumpridor da lei, não basta seguir o que dizem os 613 mandamentos de Moisés, você ainda precisa cumprir isto aqui, essas regras extras aqui. Então você será considerado um homem separado. O detalhe é, Jesus prossegue dizendo, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ou seja, Jesus está denunciando homens que eram técnicos na lei, entendiam da legislação, técnicos, mas na prática muito deficientes. Sabiam, conheciam, só não faziam. As palavras, não apenas as atitudes, as palavras, porque colocavam fardos pesados, iam além do que Deus exigia, e atitudes eram reprovadas. Jesus está ironizando, Jesus está, na verdade, desautorizando tanto as palavras quanto a prática ímpia dos mestres da lei. Sabe por que Jesus está fazendo isso? Ele mesmo vai explicar no verso seguinte. Diga comigo, tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. É isso. No verso 5, Jesus diz qual é o problema daqueles homens. Tudo, da mensagem à prática, absolutamente tudo, tudo que realizam tem como alvo, essa é a meta, há um único foco, e esse foco absolutamente não é Deus. Jesus diz, o foco é serem observados pelas pessoas. Eu diria que há um primeiro fardo aqui. Fardo número 1. Todo discípulo de um fariseu, de um escriba, corria o risco de colocar sobre si isto que vou dizer: o fardo de se tornar alguém que só quer, é o que Jesus está dizendo, só isso, só quer continuamente a aprovação dos homens, fazendo-se parecerem homens de Deus, no linguajar comum, secular, gente do bem. Mas enquanto eles só querem parecer, e esse é o fardo, um dos fardos que o fariseu coloca sobre o seu discípulo, eles pregam, o discurso é outro, eles pregam sobre buscar apenas a aprovação de Deus. Busquemos a aprovação de Deus. Esse é o fariseu. Mas Jesus diz, tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. E aí Jesus prossegue. Por isso, fazem seus filactérios bem largos, vou explicar daqui a pouco, e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Fardo número 2. Eles, no dizer de Jesus, só querem ser reconhecidos pelos homens como pessoas, eles, escribas e fariseus, como pessoas merecedoras de tratamento diferenciado. É só isso que eles querem. Enquanto eles querem isso, ensinam a se buscar apenas a recompensa divina.
queiram a recompensa que vem de Deus. Mas Jesus diz, eles só querem a recompensa humana. O que eram esses filactérios e essas franjas das roupas compridas? Você pode inclusive encontrar fotos atuais, até de soldado judeu com filactério. Ele está paramentado com traje militar e com filactério. Uma caixinha na testa, presa com uma tira de couro. Uma caixinha no braço esquerdo, presa também com uma tira de couro, normalmente dando volta, chegando até a mão. Você vai encontrar esses chamados filactérios. Caixinhas de couro ou cápsulas, usadas no braço esquerdo, propositalmente perto do coração. E sobre a testa, essas caixinhas continham, e ainda contêm, porque os judeus ainda praticam isso, contém um pedaço de pergaminho ou hoje não será mais pergaminho, será alguma coisa impressa, com 4 passagens do Antigo Testamento. São elas, Êxodo capítulo 13, versos 1 a 10, um pedacinho. Êxodo 13, versos 11 a 16. Deuteronômio 6, o famoso texto da Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, versos 4 a 9. E Deuteronômio capítulo 11, versos 13 a 21. Essas 4 passagens bíblicas estão dentro dos filactérios. Esses textos têm uma expressão em comum. Deus dá um determinado mandamento e ao final do mandamento diz assim: e será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos. O detalhe é que possivelmente isso seja uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica. Deus está falando sobre a necessidade de, em ações e no coração, a lei do Senhor estar. Então Deus está dizendo, olha, que a minha lei esteja no coração e nas ações, na mente, nos atos. Mas o judaísmo entendeu de modo literal um texto simbólico e passou ao pé da letra a colocar caixinhas desde a antiguidade. Isso já tem séculos, caixinhas com porções da Escritura amarradas no corpo. O filactério usado na cabeça, nos tempos bíblicos, tinha 4 compartimentos. Cada um desses compartimentos, evidentemente, com um pedacinho de pergaminho, com uma dessas 4 passagens. O filactério usado no braço tinha um único pedaço de pergaminho com todas as 4 passagens bíblicas, essas mesmas 4. Os judeus honravam essas cápsulas, os filactérios, tanto quanto honravam toda a Escritura, ou seja, o Antigo Testamento. Eles reverenciavam isso. Não é simplesmente um adereço. Era tão reverenciado que muitos passaram a tratar isso como amuleto. Como se os filactérios dessem livramento, ou trouxessem livramento para o seu portador. No extremo, alguns chegaram a crer que até Deus usava filactérios. Meu Deus. Imagina Deus com um textinho amarrado no braço. Oh, meu Pai. Muita superstição surgiu dentro do judaísmo acerca disso. Filactérios espantando mal, filactérios espantando demônios. Amuleto. É a bala de prata, né? Possivelmente algo figurado que foi entendido de modo literal. E as franjas? Então Jesus diz, eles gostam de usar os seus filactérios, então é para imaginar mesmo um mestre, um escriba, um fariseu com uma caixinha na testa, uma caixinha no braço, e quanto maior a caixinha, imagina, né? Caixa de geladeira seria perfeito. Quanto maior a caixinha, mais piedoso é o religioso. Meu Deus. E as franjas? Nós conhecemos e amamos o texto da mulher que sofria 12 anos de um sangramento e toca na veste de Jesus e é curada. Esse texto de Mateus capítulo 9, Mateus 9 verso 20, literalmente está dizendo que a mulher tocou na franja da orla de Jesus, da roupa de Jesus, digo.
é na franja. Os judeus, incluindo Jesus, usavam uma franja ou beirada na veste mais externa. Isso era uma ordem divina. Isso sim era literal. Ordem de Deus para todo judeu. Números capítulo 15, a partir do verso 37 diz: o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, para que se observe ao longo de todas as suas gerações, que se façam borlas, franjas nas pontas das suas vestes, e se ponha um cordão azul celeste em cada uma delas. Dessa forma, as borlas estarão sempre ali, para que vendo-as, então o judeu olharia a sua própria roupa e perceberia algo, para que vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos de Yahvé e os cumprais. Na vestimenta, eles tinham um sinal de que eram um povo separado. Essa era a ordem divina. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer a todos os meus mandamentos, e santos sereis a vosso Deus. Vestes marcadas. Os rabinos judeus, o rabinato surgiu no cativeiro babilônico. É bom a gente lembrar isso aí. Então Israel vai por volta, o Reino do Sul, vai por volta do ano 586, cativo para a Babilônia. Lá surgem as sinagogas, porque estavam longe da sua terra natal, longe do templo. Queriam cultuar, queriam se reunir. Na falta de um templo surgem, então, esses grupos de 10 homens judeus, formando as chamadas sinagogas. E dentre esses homens vão surgindo mestres na lei. Nasce o rabinato. O rabinato desenvolve ao longo dos anos, ao longo dos séculos, regras minuciosas sobre as borlas ou franjas da roupa. Exemplo. Aquela que dizia que uma das franjas brancas deveria consistir de 8 nós. Isso é regra do rabino, ou do rabinato. Deveria consistir de 8 nós, um dos quais deveria ser enrolado em torno dos demais. Mas não se contentaram. Surgiram novas regras sobre quantas vezes o fio tinha que ser enrolado. Primeiro 7 vezes com um nó duplo. Depois 8 vezes com um nó duplo. Então 11 vezes com um nó duplo. Última regra foi de 13 voltas com outro nó duplo. Isso é a religião. Vocês estão rindo? É a religião. O que havia começado apenas como um singelo lembrete de Deus para Israel, de coisas espirituais, se tornou motivo de orgulho e de um formalismo desenfreado, que Jesus vai criticar duramente. Jesus vai rejeitar com veemência aquela formalidade. Mas Jesus não fala só sobre filactérios, como se não bastasse. Ele não fala apenas de filactérios e do que as franjas viraram. Ele também critica os primeiros assentos nas sinagogas. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, que amais isso, vocês gostam disso. Isso mexe com o coração de vocês, até um arrepio. Vocês amam esse negócio de ter os primeiros assentos. Esses primeiros assentos estavam na plataforma que ficava de frente para o auditório. Eu estive numa sinagoga em Porto Alegre e vi exatamente isso. Aqueles primeiros assentos dos mestres, atrás dos quais ficam compartimentos, como se fossem armários, onde se guardam exemplares da lei. Os rolos das escrituras ficam ali atrás. Os mestres, no dizer de Jesus, queriam aquela posição de destaque. E aqui, antes de citar uma crítica muito mais atual sobre essa busca de locais de assento, nós precisamos nos fazer uma pergunta.
Já agora, a pergunta é esta: por que estou onde estou? Eu estou falando do assento no auditório. Por que estou onde estou? Alguma vez você já se perguntou por isso? Thomas Robertson, ele foi professor no Seminário do Sul dos Estados Unidos. Foi um dos fundadores da Aliança Batista Mundial em 1900. E ele criticou, eu vou citar Thomas Robertson. Claro, evidente que o que eu vou citar aqui não é uma regra, mas a pergunta é: de algum modo isso é real? Claro que não é uma regra. Estamos juntos no pensamento? Para ninguém dizer, nossa, pastor está... De jeito nenhum, não estou fazendo isso não, estou pregando o evangelho. Thomas Robertson, um dos fundadores da Aliança Batista Mundial, criticando a falta de envolvimento com o reino de Deus, que no dizer dele se expressava até numa, fala dele, estranha e hipócrita humildade. Agora eu cito Robertson à risca. Nas igrejas, hoje em dia, se vê pessoas que preferem os últimos assentos, do fundo do salão. Mas essas mesmas pessoas, ao irem a algum teatro, se interessam pelos lugares mais caros e ostentosos. Essa é a crítica de Robertson. Por isso eu iniciei perguntando: por que estou onde estou? Grandes filactérios, Jesus critica. Enormes franjas trabalhadas. E os mestres, eles alongaram as franjas. Então era quase, como é que é aquela coisa de cauda, né? Cauda de noiva. Alongaram as franjas para aparecer. Grandes filactérios, enormes franjas trabalhadas, a exploração dos vulneráveis, que daqui a pouco iremos ver. Primeiros assentos em sinagogas e nos banquetes também. Com o passar do tempo, o que Jesus está criticando é isto: o espírito da lei foi esquecido, completamente perdido, restando apenas uma aparência de religião, apenas a hipocrisia. O espírito da lei se perdeu. Jesus vai falando de uma tristeza profunda. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, não deixam ou nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês, olha a falta de misericórdia, devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Das pessoas que tinham uma posição estável, eles queriam glória, exaltação. Aplausos nos grandes banquetes, queriam os locais de destaque nos grandes banquetes, queriam os locais de destaque nas sinagogas, mostrar autoridade. Para os menos favorecidos, para os vulneráveis, como as viúvas, eles davam exploração. Esse é o espírito novo farisaico, no lugar do espírito verdadeiro da lei. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Jesus prossegue ainda dizendo: ai de vocês, guias cegos. Se há uma expressão que causaria extremo desconforto, e na verdade ira, no mestre seria ser chamado de cego. Porque eles anunciavam o tempo todo que eram os iluminados, esclarecidos. Ai de vocês, de Jesus, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa.
Mas se alguém julgar, ou jurar, digo, pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos! Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Preste muita atenção nisso. Porque, já quase indo para a cruz, eu disse a vocês que é a última semana de Cristo. Porque já quase indo para a cruz, Jesus profere um ai sobre juramentos. Exemplo, Mateus, eu vou te pagar aqueles R$100. Eu juro minha mãe mortinha. Qual a relevância disso? Jesus pronunciar um ai, um discurso no templo duríssimo sobre juramentos? Nós olhamos para isso e dizemos, meu Deus, isso é algo absolutamente irrelevante. Mas não. Para nós, à primeira vista, isso seria pequeno demais, não valeria o desgaste. Mas qual é a história aqui? Bem, para os rabinos, tratar os itens menores, os itens mais específicos, como base para juramento é algo válido, ou era. Pode-se usar itens menores, itens, presta muita atenção, itens sobre os quais você tem poder. Coisas que você pode manipular. Coisas do culto que você pode manipular. O ouro do templo, em lugar do templo. O sacrifício que as pessoas ofereciam, em lugar do altar. Assim por diante. Você poderia jurar, invocando coisas, bens, sobre os quais você tinha poder, até coisas do culto. Mas vem Jesus e diz que o altar é maior que o sacrifício, que o templo é maior que seu ouro. E Jesus vai explicar o porquê. Ele vai numa sequência crescendo, dizendo o porquê disso. O detalhe aqui é, no dizer dos fariseus, uma pessoa pode jurar sobre aqueles elementos que ela pode manipular, incluindo-se itens do culto. No dizer de Jesus, uma pessoa não pode jurar sobre nenhum elemento do culto, porque todos eles existem exclusivamente para a glória de Deus. Nada, no dizer de Jesus, nenhum elemento do culto nos pertence. Nada é nosso. Todos aqueles juramentos, em última análise, envolveriam, e é esse o crescendo que Jesus faz, tudo envolvia a pessoa de Deus. O ouro pertence a Deus, o altar pertence a Deus, o templo pertence a Deus, até os céus pertencem a Deus. No dizer dos fariseus, o culto e a religião são coisas meramente humanas. A gente decide o que a gente faz com essas coisas. A gente pode pôr essas coisas, inclusive, em determinadas negociações e invocá-las para determinados juramentos. Para Jesus, não. No dizer de Jesus, o culto e a religião, a verdadeira, são coisas exclusivamente divinas. Não se pode acessá-las. Estamos juntos? Não se toca nisso. E mais, jurar pela menor coisa que seja, é invocar Deus como testemunha, porque tudo pertence a Ele. Mas para Jesus isso não faz sentido nenhum, e isso na verdade é uma impiedade, porque Deus já é testemunha de tudo. Deus não deve ser invocado como testemunha para validar uma palavra sequer no dizer de Jesus.
Deve-se falar sempre, esse é o espírito da lei de Cristo. Preste muita atenção. Deve-se falar sempre, tendo-se a consciência da contínua presença de Deus. Não se faz juramento. Quanto mais pondo na negociação elementos do culto ao Senhor. Jesus, com isso, demonstrava o desprezo real dos fariseus pelas coisas santas. Na verdade, eles as desprezavam. Era uma religião de aparência. Isso se expressava até nos juramentos, mas Jesus prossegue falando: quantos aqui estamos sedentos por Cristo? Porque nós vamos continuar nas palavras do Senhor. Olha o que Jesus vai dizer. Estou em Mateus, ainda, verso 23. Capítulo 23, verso 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, ou seja, justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas, ou seja, o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Com isso, Jesus garante a atualidade e continuidade do dízimo. Prosseguimos. Verso 24: guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Aí Jesus diz: assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês cairá ou recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. Nós, eu e o Espírito Santo, ou o Espírito Santo e eu, dissemos a vocês no início desta mensagem que há poucos dias da paixão, Jesus revelava duas grandes tristezas. A primeira, com os mestres da lei, os líderes da religião oficial, como acabamos de ver. E a segunda, com o povo em geral. Esta agora é a fala de Jesus sobre sua segunda tristeza. Jesus para de pronunciar os seus ais sobre os mestres e agora se dirige ao povo em geral. Jerusalém, Jerusalém. Mateus 23, 37. Você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus aqui
com esta frase, bendito que vem em nome do Senhor, está citando literalmente o Salmo 118, verso 26. Um salmo messiânico. Jesus cita o salmo, só que a citação de Jesus surge na fala dele com um duplo sentido. E claro, o mestre não está fazendo isso por um acidente. A fala tem duplo sentido. Primeiro sentido possível. Na sua segunda vinda, mais judeus crerão nele do que quando da primeira vinda. Primeiro sentido possível. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, ou seja, até que haja um grande número de conversões. Bendito o que vem em nome do Senhor. Segundo sentido possível na fala de Jesus, dada com duplo sentido, evidentemente intencional, porque Jesus não se engana. Considerando-se que somente o salvo, ao morrer, vê a Cristo no paraíso, o único meio de os judeus verem Jesus novamente, como aquele que reúne seus filhotinhos como Salvador e não como juiz, seria eles sendo salvos, ou seja, reconhecendo Jesus como Messias, ou seja, dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sem esse reconhecimento, eles não seriam salvos, e nunca mais veriam Jesus como nunca mais. Na sua vinda, ele não virá como Salvador, ele virá como o juiz de toda a terra. Passados os dois lamentos, primeiro pelos fariseus, depois pelo povo de Jerusalém, Mateus avança, ele pula um trecho que nós vamos examinar agora. Mateus avança para o discurso de Jesus sobre os sinais da sua volta. Marcos e Lucas não. Eles contam para nós uma história que Mateus omitiu. E por isso os evangelhos vão se completando, ou com isso os evangelhos vão se completando. Algo acontece no meio do caminho entre a fala de Jesus, ou quase que simultânea com a fala de Jesus, simultâneo com a fala de Jesus no templo, e o próximo discurso, esse sobre a volta dele, que ele dará no Monte das Oliveiras. Algo acontece que é narrado por Marcos e Lucas. Jesus acaba de lamentar o fato de as autoridades terem perdido o espírito da lei, a essência da fé, ter restado apenas a hipocrisia da religião vazia. Jesus está lamentando o fato de Jerusalém, a capital, o povo, não ter aceitado o cuidado, ou o convite do cuidado de Deus. Jesus está no templo, Marcos e Lucas vão dizer isso para nós, ele está sentado. E Marcos 12 conta o seguinte: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre, no meio dessa crítica a toda a religião, então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava. Essa é a religião. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver.
Entramos num relato agora comum aos 3 sinóticos e depois voltamos à história da mulher. Jesus fala isso para os discípulos, se levanta e sai do templo. Mateus 24, a partir do verso 1, Jesus saiu do templo. E enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Eu vou ler o texto paralelo em Marcos 13, versos 1 e 2. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Leia o texto paralelo em Lucas 21, verso 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Volto para Mateus 24, verso 2. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Que coisa mais contraditória, gente. Estava olhando para isso e dizendo: meu Deus, que contradição violenta é essa? Jesus acaba de exaltar a atitude da pobre viúva que investiu em algo que seria destruído. É isso que a Bíblia está contando para nós. Apesar de não ser adequado, segundo as regras da boa interpretação bíblica, as regras da hermenêutica, criarmos doutrina baseados naquilo que a Bíblia não diz, ou seja, criar-se doutrina baseando-se no silêncio da Bíblia. Neste caso específico, o relato comparado dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos sinóticos, exclui de nós qualquer possibilidade de outra fala de Jesus sobre a mulher. Preste muita atenção. De fato, necessariamente, comparando-se os 3 evangelhos, Jesus apenas disse isto: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vamos ver o que Jesus não disse. Jesus acabou de criticar a religião. Jesus acabou de criticar a indiferença dos judeus. Temos aqui alguém indiferente ao Evangelho? Não? Temos aqui alguém aberto para o Evangelho? Temos aqui alguém aberto para rejeitar toda e qualquer hipocrisia? Aparência de religião? Temos aqui alguém? Com isso em mente, coisas que Jesus não disse. Jesus não disse: vejam como essa viúva será recompensada. Deus é generoso? Muito, absolutamente generoso. Por vezes, sem fim, Deus recompensa seus fiéis nesta vida, em vários aspectos. Entretanto, sabemos que não é apenas assim que Deus recompensa. O Cristo, que em poucos dias seria crucificado, humilhantemente crucificado, rejeitado, ele tinha claro que as recompensas de Deus não se limitam a esta vida. Ainda que a recompensa dessa viúva pobre estivesse nas entrelinhas, estivesse subentendida, implícita, Jesus não a mencionou diretamente. Ele não tocou nesse ponto. Jesus não falou sobre isso. Segunda coisa que Jesus não falou. Jesus não falou isto: só há salvação para aqueles que ofertam tudo o que têm. Jesus não falou isso. Se você der tudo... Jesus não falou isso, não.
Não que ele não possa falar. Claro que ele pode. Ele é Senhor de tudo. Mas aqui ele não falou. Na história de Zaqueu, por exemplo, em Lucas 19, nós lemos estas palavras, verso 8. Então, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade, diga comigo, metade. Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disto, Jesus declarou: hoje houve o quê? Salvação nesta casa. Ora, vejam que interessante. O materialista Zaqueu, um desonesto cobrador de impostos, como ele mesmo dá a entender, dele Jesus não exige tudo. Como ele mesmo diz, o próprio Zaqueu, parte do seu patrimônio muito provavelmente era fruto de extorsão. Jesus, porém, não exige dele a doação de todos os seus bens. No instante em que Zaqueu se dispôs a doar metade, Jesus o declarou salvo. Ora, mas porventura de alguém Jesus teria exigido tudo, a doação de todos os bens? Sim, do jovem rico. Mas só dele? Não. De todos os 12 apóstolos. Eles andavam com ele num ministério hiperdinâmico e eram mantidos por mulheres da alta sociedade. A pergunta surpreendente que a gente precisa fazer olhando para a história do jovem rico é esta: então, Jesus chamou o jovem rico para ser apóstolo? E a resposta é sim. É exatamente isso. A história do jovem rico é a história de um jovem que não aceitou um chamado apostólico. Marcos capítulo 10. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão, diga assim comigo: ele revelou. Jesus vai fazer uma revelação. A revelação é o chamado apostólico. Ele revelou o seu chamado. Contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Vem, vamos ganhar almas. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Eis o apóstolo que nunca foi apóstolo. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Então Pedro, salto para o verso 28, então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Foi o que os apóstolos fizeram, deixaram tudo para segui-lo. Jesus poderia ter falado para os apóstolos: olha, só há salvação para aqueles que ofertam tudo que têm. Não falou, até porque os apóstolos já tinham feito isso, já tinham ofertado tudo para poder segui-lo. Mas Jesus não fez esse pronunciamento, não neste momento da história. Terceira coisa que Jesus não falou: Jesus não disse. Estamos juntos? Jesus não disse que a oferta daquela pobre viúva seria administrada com sabedoria. Jesus não falou isso. Jesus não disse, sequer insinuou, que a oferta daquela mulher seria usada para transformar o mundo. Pelo contrário, é absolutamente surpreendente, e aqui está a incrível contradição aparente do texto. É absolutamente surpreendente
que o acontecimento seguinte, relatado por Marcos e Lucas, seja justamente esse. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Eram ofertas para Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Por quê? Primeiro, aquele templo era a construção feita sob a liderança de Esdras, quando os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia. Mas aquele templo foi modificado por Herodes. No século I antes de Cristo, Herodes o Grande, rei da Judeia, remodelou o templo. Uma profanação, isso era algo absolutamente proibido. Ele não poderia ter feito isso. Ele quis agradar o imperador romano Júlio César, e por isso mandou construir a Torre Antônia junto ao templo. E aí uma guarnição romana tinha acesso direto ao interior do pátio do templo pela Torre Antônia. Profanação de Herodes. Alguns autores designam o templo, depois dessa alteração que Herodes fez, de terceiro templo. Minha esposa leu aqui Deus falando sobre como deveria ser a arquitetura do templo. Deus tinha dado o modelo a Davi. Deus ordenou que o modelo pré-determinado por ele fosse seguido à risca. A mudança que Herodes faz é uma zombaria, é uma profanação da santidade da casa de Deus. Ainda assim, contraditoriamente, Jesus chamou aquela casa de casa de meu pai e casa de oração. Jesus purificou o pátio desse templo modificado por Herodes. Então, perguntamos novamente, então por que aquele templo seria derribado, não ficando pedra sobre pedra? Por causa da pior profanação. A pior profanação é a religião hipócrita. E a rejeição, portanto, de Jesus como Senhor. Aquele templo, porque Israel tinha rejeitado a verdadeira religião, o espírito da lei. Aquele templo, porque Israel tinha rejeitado o Messias, seria ele, o templo, destruído. Ainda assim, Jesus exaltou a oferta da viúva pobre. E nós vamos finalizar agora a mensagem com uma resposta bem simples ao porquê de Jesus haver exaltado aquela oferta. Porque ainda que a religião vazia, hipócrita, envolva o oferecimento de sobras para Deus, a sobra dos bens, a sobra do tempo, a sobra da vida. Há pessoas que dizem: vou gastar minha vida inteira, quando eu estiver velho, aí eu me dedico à obra de Deus. Deus não quer a sobra, Deus não quer a sobra do teu tempo, ok? A sobra do tempo, a sobra dos dons, ainda que muitos ofereçam apenas as sobras para Deus, o verdadeiro culto a Deus sempre envolverá oferta sacrificial do tempo, dos dons, da vida, dos bens. O culto verdadeiro no dizer de Jesus é sempre uma afirmação de total confiança e dependência. O verdadeiro culto é sempre a entrega de tudo aquilo que Deus pedir de mim. O que Deus pedir de mim, eu entrego para Ele. Isso é o culto verdadeiro. O Espírito Santo de algum modo tocou o coração daquela viúva, e Jesus olhou apenas isso. Vocês viram? Vocês viram essa mulher obedecendo ao toque de Deus. O que Deus exigiu dela, ela certamente fez. Jesus jamais exaltaria algo que não fosse vontade de Deus. Estamos juntos? Claro que Deus estava por trás daquele ato. Vocês estão vendo, em meio a toda essa hipocrisia de um culto falso,
de um culto que coloca até as coisas sagradas em juramento. Vocês estão vendo isso? Afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu, evidentemente como oferta a Deus, tudo o que possuía para viver. Deus é a vida dessa mulher. Isso é culto. Deus é a vida do adorador. Deus é a vida do cultuador. Em meio à tristeza com os religiosos, em meio à tristeza com o povo, Jesus se alegra e é profundamente consolado ao ver aquela viúva. Eutímio Zigabeno, um monge do século XII, ele apresenta uma aplicação muito curiosa sobre essa história da viúva pobre. Ele diz que minha alma se torne uma viúva que expulse o diabo, ao qual está unida e sujeita, e lance no tesouro de Deus 2 leptos, 2 moedas de pequeníssimo valor: o corpo e a mente. O primeiro, diz Eutímio, o corpo esvaziado pela temperança, pelo autocontrole, e a segunda, a mente, esvaziada pela humildade. Que minha alma se torne uma viúva e lance no tesouro de Deus o corpo e a mente. O detalhe é que é muito fácil que um ser humano com muitos talentos, esse é o penúltimo parágrafo desta mensagem, é muito fácil, é facilmente possível que um ser humano com muitos talentos, ao fazer muito, continue sendo um homem espiritualmente pobre, porque poderia fazer muito mais. Enquanto também é facilmente possível que quem faz aparentemente pouco seja rico para com Deus, por estar fazendo tudo quanto pode fazer e usando tudo quanto tem para a glória de Deus. A viúva e as 2 moedinhas. Nada, alguém diria. Jesus diria: tudo, culto perfeito, irretocável, sem hipocrisia. Não é para que os homens vejam. Não. Ela para a glória de Deus. Eu imagino aquela mulher chegando com um sorriso. Jesus não exaltaria ninguém mesquinho. Ela vai sorrindo. Ela é o remanescente fiel. A prova para Jesus, para o Cristo que seria crucificado naquela semana. A consolação para ele. De que haveria 7.000 que não dobrariam seus joelhos diante de Baal. Haveria aqueles que atenderiam o chamado específico de Deus. Haveria aqueles que com o coração sincero fariam tudo que Deus lhes mandasse com o coração cheio de fé e alegria. Vocês viram? A minha oração é que o Senhor também nos veja. Por favor, fique de pé no seu lugar.